Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, irei explicar a avaliação da aprendizagem em processo segundo bimestre. Essa avaliação está disponível através de um link em uma atividade colocada lá no Google Classroom. O título da atividade é AAP segundo bimestre. Ao abrir a atividade nas instruções, tem um link no qual vocês irão clicar e abrir esta prova aqui, tá certo? Vocês irão preencher o nome, número e a série a qual vocês pertencem. Lembrando que nome completo, tá bom, gente? Preenchido isso, vocês irão passar para fazer a avaliação, tá certo? Aqui nesse vídeo eu não irei ler os textos, mas só explicar as questões, porque senão o vídeo fica muito extenso, certo? Então vamos lá. Primeiro texto tem como título 9 coisas que você precisa saber sobre raios. É um texto informativo. E a primeira questão é a seguinte: muitos deles, infelizmente, foram fatais. O termo destacado faz referência a. Aqui nessa questão, vocês precisam olhar e analisar que essa palavrinha deles, que está aqui destacada, tá? Aqui nessa questão, tá fazendo referência a quê? Ou seja, o autor, para não ficar repetindo muito as mesmas palavras, ele usou algumas outras no lugar, entre elas deles. E esse deles está se referindo a quê aqui dentro do texto, certo? Analise, leia lá direitinho e escolha uma das opções aqui. Questão 2 também é em cima desse texto sobre os raios. E diz assim: de acordo com o texto, em dias de chuva acompanhada de raios, o que acontece? Algo acontece em dias de chuva acompanhada de raios. Leia lá no texto, busque a resposta e assinale uma questão. Questão 3 vai trabalhar com essa tirinha aqui do Agar e da Helga, esse casal de vikings. Após a leitura, responda. A esposa de Agar utiliza a expressão vá cortar para expressar o que? Em determinado momento, a Helga diz para o Agar, vá cortar. O que ela está querendo expressar com essa fala dela? Ok? Uma dessas 4 aqui. Questão 4. Trabalha com esse texto aqui, tá? Nós temos aqui um produto, uma televisão e 2 avaliações aí de pessoas que provavelmente compraram essa TV. E o que ele vai em uma questão só com esse texto? De acordo com a norma padrão, ou seja, com a norma correta da nossa língua, na escrita e na fala, os termos sublinhados no texto devem ser substituídos respectivamente por. Então, nós temos aqui 2 palavrinhas grifadas, o mas com acento e o mais, ok? Essas 2 palavras aqui devem ser substituídas por outras. Quais que estão aqui, tá? Olha uma alternativa. Questão 5 e 6 vai trabalhar com esse texto, que é um conto que se chama Perseguição. O que pede a questão 5? O tema do texto é, então, após a leitura lá do conto, prestem atenção, me diga qual é o tema, ou seja, qual que é o assunto desse texto, certo? A questão 6 pede o seguinte: à meia-noite, as únicas companhias do narrador eram. Então, essa questão também é em cima do conto Perseguição. A gente vai lá perceber na hora que estamos lendo o texto que o narrador está em primeira pessoa, ou seja, ele é personagem e está contando a própria história. Então, mas quem faz aí companhia para ele? À meia-noite. Quais eram as únicas companhias desse narrador? Tá fácil essa questão, busca lá no texto. Questão 7 tem outro texto informativo que tem como título Por que tossimos? Qual que é a questão? Uma única questão para esse texto. O texto tem a finalidade de, ou seja, para que ele serve? Qual é o fim dele? Tá certo? Ele foi escrito para quê? Ok? Uma dessas alternativas aqui. Questão 8 trabalha com esse texto aqui, que é uma placa que está numa rodovia. E ele vai pedir o seguinte: além da escrita da palavra na placa preferência, faltar a sílaba re, um outro desvio gramatical pode ser observado. Então, aqui, a gente observa que a palavra preferência está escrito preferência, está faltando a sílaba RE, mas também a
outro desvio gramatical aqui. Ou seja, a outra coisa que está faltando aqui. O que está faltando aqui? Ok? Então, observe, leia bem as questões aqui e assinale uma que vai ser a resposta correta. Questão 9 vai trabalhar com outra história em quadrinhos, tá? A gente diz aqui que é uma história em quadrinhos porque tem 4 quadrinhos, ok? Aí, o que tá pedindo? A questão 9, né? Isso, a questão 9. O humor do texto está no fato de a Joaninha... Então, ali você tem 2 personagens. Um deles é uma Joaninha, certo? O humor desse texto está no fato dela fazer o quê? Dessa Joaninha, dessa personagem, fazer o quê? Ela faz algo que torna o texto engraçado. É isso que tá pedindo aqui, ok? Questão 10 tem uma tirinha da turma da Mônica, ok? E o que tá pedindo a questão? Também falando do humor. O humor do texto está no fato de. Então, lê aqui, observa bem as imagens, as expressões aí dos personagens e diz que o que torna isso engraçado? Qual é o fato que deixou aí essa tirinha engraçada? Questão 11. Nós temos aqui um texto, tá bom? Que é uma reportagem, né? É uma reportagem, tá? E você tem uma... Desculpa, gente. Você tem uma imagem também. Desculpa, ok? Você tem uma imagem aqui. E o título do texto é Shoppings têm regras diferentes para pets. Saiba onde o seu cão é aceito. Então, após a leitura aqui, tá ok? É uma notícia, tá, gente? Desculpa, ó, uma notícia. O que ele tá pedindo aqui para vocês responderem? A frase em que há marcas do posicionamento do jornalista é. Então, em determinado momento lá no texto, o jornalista vai colocar uma frase, tá? Se posicionando, ou seja, colocando a opinião dele dentro do texto. Qual dessas frases aqui há marcas desta opinião do jornalista nesta notícia? Questão 12, nós temos aqui um texto. Tem aqui o Haroldo e o Calvin, e aqui um texto escrito falando sobre aí esses personagens, né, no qual aqui, né, as tirinhas deles faz com que a gente reflita sobre o mundo. Qual é a questão aqui? A expressão utilizada no texto que aponta um posicionamento do jornalista é, ou seja, o jornalista escreveu a matéria, ok, coloca aí a opinião dele em determinado momento do texto. Qual expressão dessas aqui que mostra essa opinião, esse posicionamento do jornalista no texto? Questão 13, vocês têm aqui, tá, um texto, né, um conto de chama Longa História Curta, no qual a questão é a seguinte: o uso de adjetivos indicando contradições provoca um efeito de. Então, dentro desse há muitos adjetivos que se contradizem, que são opostos um dos outros. Ou seja, o que é um adjetivo? Característica de um determinado ser, como ele é, ok? Então, vocês vão olhar esses adjetivos, essas palavras que se contradizem, são opostas umas às outras. E essa oposição provoca qual efeito dentro do texto? Questão 14 e 15. Vocês têm aqui outro texto informativo também, que tem como título Feias, Sujas e Imbatíveis. Vai falar sobre as baratas. A questão 14 diz assim: o emprego dos adjetivos feias, sujas e imbatíveis no título do texto contribui para... Então, nós temos ali, ó, 3 adjetivos, ou seja, 3 características das baratas. São feias, sujas e imbatíveis. É o título do texto. E esses adjetivos no título contribuem para quê? Ok? Questão 15. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos. A expressão em destaque faz referência ao que está aqui em destaque? Seus processos bioquímicos, desculpe. Essa expressão está se referindo a quê? Tá ok? Dentro do texto. Para não colocar baratas, casas, cômodos ou deserto, usou seus processos bioquímicos, né? Mas qual dessas aqui, ó, qual dessas palavras
que está dizendo aí em seus processos bioquímicos. Ou seja, gente, desculpa que eu me enrolei um pouco na explicação aí. Tá dizendo assim: seus processos bioquímicos está no lugar de qual dessas palavras aqui? É isso, tá bom? Desculpa aí. E a última questão. Trabalhar com esse texto aqui, ó, que é uma espécie de uma propaganda, ok? De algo que aconteceu há muito tempo aí, ó, em 1906, tá? Lá, que é o primeiro voo, né, do Santos Dumont. E a questão vai dizer assim: não perca, voe alto, venha participar. Esses verbos aí, perca, voe e venha participar, produzem um efeito de sentido no texto em que leva o leitor a. Ou seja, ele produz um efeito de sentido em que o leitor deve, né? Ele tá dizendo o que com essas frases aí? Não perca, voe alto e venha participar, ok? Então, gente, é isso aí a explicação. Tentei ser o mais breve possível para que o vídeo não ficasse tão extenso. Qualquer dúvida, me chamem pelo WhatsApp que eu os atenderei com o maior prazer, ok? Então, boa prova para vocês. Fiquem com Deus. Estou com saudades de todos, ok? Se cuidem!